Olá pessoal, Veterano Voz Ativa. Depois de um longo jejum sem fazer vídeos aqui no Veterano Voz Ativa, eu estou passando aqui para fazer uma apresentação da proposta que eu elaborei para corrigir as divergências causadas não só pela Lei 13954 quanto pela MP 2215. A ideia é uma lei nova, vou propor uma legislação nova que substitua a MP 2215 e, em consequência, a 13954, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês todo o texto, tá? E explicar algumas coisas. Agora, logo de cara, por favor, não me perguntem a partir de quando que vai valer. Isso aqui é uma proposta que eu fiz, eu sou uma pessoa comum. Então isso aqui é para gente, os nossos colegas que estão conseguindo contato com o pessoal do governo, parlamentares, apresentar, se quiserem. Se concordarem, pode apresentar. Vocês também, qualquer pessoa pode, se tiver contato com alguém, seja por e-mail, pode me enviar, tá bom? Para acessar isso aqui, é tudo online. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Logo no começo tem algumas instruções aqui, tem alguns links que essa proposta eu fiz de modo que ela possa ser visualizada como uma nova medida provisória, ou como um projeto de lei de iniciativa do governo, ou um projeto de lei de conversão. O que é o projeto de lei de conversão? É o projeto de lei que o parlamentar apresenta na tramitação de uma MP, e no caso a MP 2215 já está lá, nós já falamos sobre isso, tá? Então aqui tem umas explicações básicas e a proposta está aqui, tá? O que eu quero fazer hoje no vídeo de hoje é apresentar a estrutura em geral dessa proposta, tá bom? Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, mas eu vou passar de forma rápida em toda ela em geral, tá bom? E algumas partes mais importantes eu vou fazer outros vídeos para falar mais especificamente de determinadas partes da lei, ok? Então vamos prosseguir aqui com a estrutura geral dessa proposta, tá? Vocês vão ver que ela é uma legislação completa, tá? Que eu fiz, inclusive, bonitinho no formato, tá? Bem parecido com o site do governo. Essa numeração que aparece aqui é uma numeração que eu pego do próprio site do Congresso Nacional, então eu pego o último e somo 1, mas na verdade se isso aqui virar realidade um dia, esse número aqui pode ser outro, tá bom? Aí tem aqui a ementa, que dispõe sobre a remuneração e provento dos militares, tá? Parecido com a 2215, tá bom? Eu modifiquei alguma coisinha. E aí começa aqui, capítulo 1, disposições preliminares, que era um capítulo que não tinha na MP 2215, tá? E aí esse primeiro artigo aqui é um artigo padrão, tá? Que costuma ter em todas as leis, tá? Esse artigo 2º é alguma coisa que já existia na MP 2215, é um artigo grandão que tem todas as definições disso, o que é soldo, o que é gratificação disso, gratificação daquilo, tá? E aqui, como vocês podem ver que está tudo coloridinho, essa parte em verde são coisas que eu acrescentei. E a parte preta é o que já tem na medida provisória, tá? E essa parte aqui com essa outra cor um pouco diferente, uma marrom meio avermelhada aqui, é parte que vem de outras legislações, tá? Como por exemplo da própria 13954. Então basicamente aqui tem as definições, tá? Alguma coisa que vem da 13954 e algumas coisas que eu acrescentei, não vou me aprofundar porque isso que são coisas que eu vou falar em outros vídeos, tá? Aqui eu coloquei aqui algumas definições de princípios jurídicos que são importantes para nortear o funcionamento da lei, e também tipifiquei aqui algumas coisas que é os quadros especiais e os quadros de oficiais auxiliares, para que fique mais fácil na hora de referenciar. Em vez de cada vez de referenciar, colocar essa lista toda, referencia só um nome e já sabe que abrange tudo, tá? O capítulo 2 é um capítulo totalmente novo, política de remuneração dos militares das Forças Armadas. Isso aqui vai ter um vídeo dedicado a isso aqui, para explicar direitinho o que é. Aí nós entramos aqui no capítulo 3, que já existia um capítulo sobre remuneração, que é aquele artigo que lista, né, diz a remuneração é composto de parará, 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 que basicamente eu acrescentei compensação por disponibilidade militar, que não existia na MP e passou a existir com a Lei 13954, tá? E outros artigos também, que pode ver que a maior parte daqui está em pretinho exatamente porque é igual da medida provisória 2215, tá? E uma coisa aqui que eu estou fazendo diferente, eu também vou tratar disso separado, é o salário família, que é uma coisa que o pessoal, uma reivindicação que tem bastante aí do pessoal, tá?
Esse artigo 10 aqui, por exemplo, sobre auxílio transporte, ele vem da Lei 13954, é a mesma coisa lá. Tá? Aqui interessante, vocês devem estar vendo que está aparecendo conforme eu posiciono o mouse, aparece esse retângulozinho amarelo com texto. Cada parágrafo aqui do texto dessa redação aqui tem uma explicação que eu coloquei. Deu um trabalhão fazer isso, mas valeu a pena. Tá? Então, aqui é o artigo 14, igual, tá? Nesse capítulo. Tá? Capítulo sobre remuneração e campanha no país ou no exterior. Eu não vou me aprofundar muito nisso e nem vou fazer um vídeo separado, mas isso aqui é uma legislação que existia desde 1972, na lei de remuneração da época. Tá? E aí, quando veio a lei de remuneração de 1991, que revogou a de 1972, ela falou, revogou, mas mantém os artigos tais, tais, tais. Depois veio o MP, revogou a lei de 1991, mantendo esses artigos da lei de 1972. Eu achei muito esquisito ter artigos lá numa lei tão velha e simplesmente copiei eles para cá. A única alteração que tem aqui é a referência que ele faz e tal, mas isso aí não muda muita coisa, tá bom? Agora aqui, seguindo, capítulo sobre direitos pecuniários ao passar para inatividade. Isso aqui já tem na MP, pode ver que está tudo com a cor pretinha. Tá? Depois sobre proventos na inatividade, aí logo de cara tem um aqui com uma cor diferente, que é um artigo que existia na MP, foi atualizado pela Lei 13954 e o certo é ele ficar dentro de uma lei só. Certo? Por isso eu basicamente risca lá na Lei 13954, revoga lá e coloca ele aqui. Mas aqui não mudou em nada. Tá? Aqui também tem mais artigos que não tem mudanças significativas em relação ao MP. A única coisa que esses dois verdinhos aqui é só para organizar essa lista aqui de itens. Tá? Aí separou em dois grupos. E esse parágrafo aqui eu acrescentei que o objetivo dele é estabelecer que alguns direitos, né, que devem ficar sob responsabilidade dos pensionistas em nome do dependente do militar. Então aqui está explicadinho direitinho, uma coisa que não tinha no MP, eu considerei que estava faltando. Tá? Capítulo 7 é um capítulo que eu acrescentei para falar especificamente sobre algumas das gratificações adicionais, como por exemplo todas aquelas regras do adicional de disponibilidade. Vou fazer vídeo, um ou mais, provavelmente mais de um, sobre isso aqui, então não vou me aprofundar agora. Tá? Capítulo dos descontos, também a mesma coisa, e a maior parte vem da MP e alguma coisa vem da própria 13954 e é copia e cola. Tá? Aqui o que tem de interessante que eu acrescentei é uma proposta que eu faço para tornar o FUNSA opcional para veteranos e pensionistas. Tá? Como eu vou fazer uma parte para falar do estatuto e vou falar mais detalhadamente sobre isso, então não vou me aprofundar agora. Tá? Um capítulo sobre o limite da remuneração. Tá? Ele tinha 2 artigos lá na MP, um deles já estava revogado e o outro eu só modifiquei a forma do texto aqui porque está meio confusa assim, né? Então eu reescrevi ele. Tá? Aqui nos quadradinhos está bem explicado o que eu fiz. Tá? E aí entramos no capítulo de disposições gerais, que na verdade antes era um capítulo só, disposições gerais, transitórias e finais, sendo que era dividido em seções. Eu achei mais interessante deixar capítulos independentes. Tá? Os primeiros artigos das disposições gerais, tá? Na verdade todos eles, tá? A maior parte vem do MP, já existe no MP, tá? E só tem basicamente esse artigo aqui, ele vem da Lei 13954, tá? Mas é copia e cola, não mudou em nada. Agora aqui uma grande reivindicação, isso aqui é bem importante, vamos ressaltar aqui, é esse artigo que fala sobre o PTTC. Uma das reivindicações do pessoal é que seja 50% em vez de 1/3. E aí eu coloquei isso aqui, tá? Pode ver que só esse pedacinho aqui está em verdinho, porque é só isso aqui que mudou. Beleza? Aí seguindo aqui, que antes era seção de disposições transitórias, passou a ser um capítulo, né, como eu falei antes. Tinha só o artigo falando exatamente daqueles dispositivos da remuneração em campanha. Ele sumiu porque eu copiei os artigos para cá e
revoguei definitivamente na lei antiga de 1972. Mas aqui eu acrescentei um artigo que é sobre aquela velha questão dos cursos, coisa que a gente já falou aqui bastante. Vou fazer um vídeo separado para falar de novo sobre isso, tá? Que é um assunto que acaba sendo bastante detalhista, então tem bastante coisa para se falar, tá bom? Então, isso aqui não vou me aprofundar agora. E aí entramos aqui nos capítulos das disposições finais, tá bom? Nessa parte aqui de disposições finais, uma parte disso aqui eu vou falar separado, em vídeos separados. Por exemplo, as alterações que são feitas na lei de pensões, as alterações que são feitas também no estatuto, tá? Aqui, cada assunto desse eu vou falar separadamente. Também tem uma parte aqui referente ao pessoal QTA, tá? Também vamos falar sobre isso aí separado, tá? E mais algumas regras aqui, inclusive esse capítulo tem alguns artigos que, assim, a meu ver, eu tenho a impressão que seriam regras de transição, mas ele está aqui em disposições finais. Eu, para não mudar muito, eu mantive aqui, tá? Mas são algumas coisas que eu vou falar em separado, como por exemplo, questão de LESP, posto acima, essas coisas aí, que eu já fiz proposta para isso tudo, tá bom? VPNI também, tá? Então só a partir daqui desse artigo 57, que eu vou falar um pouquinho agora, isso aqui já existia na MP, tá? Aí depois nós entramos aqui numa parte que é bem padrão, tá? 58, ficam convalidados os atos, que a medida provisória é uma sequência de medidas. Então ficam convalidados os atos da medida provisória anterior, né, que ela veio sendo reeditada. Então agora sim, os atos ficam convalidados os atos da própria 2215. Tudo que aconteceu sob a vigência da 2215 continua valendo. Essa que é a ideia. A data de vigência, e eu também proponho uma data de produção de efeitos, ou seja, tudo aquilo que vai alterar a estrutura remuneratória, vai fazer o militar ou o pensionista ter um ganho diferente, um rendimento diferente, tá? A ideia é valer a partir de uma determinada data. Aqui eu botei até em amarelinho assim, tá? Chutei aqui uma data, 1º de julho de 2023, acho que seria bem conveniente a legislação, ainda que passasse a vigorar a partir de agora, mas os efeitos financeiros um pouco para frente, tá? Para ter o tempo do governo, ter o ajuste financeiro, etc. e tal. E essa é uma data que pode ser negociada, tá? Aí depois eu coloquei um artigo sobre atos complementares, que são os decretos de regulamentação, né? Basicamente isso, tá? E aqui também tem outra parte aqui que também vou tratar em separado. Então eu entro no mérito disso aqui, nos detalhes disso aqui mais adiante, que aí eu falo sobre, em decorrência da política de remuneração, lei de promoção, né? Aqui tem uma questão aqui dos quadros especiais que eu julgo bastante importante, e finalmente vem o artigo das revogações, que é uma série de revogações que já existia na MP, elas devem ser reeditadas, pelo menos na série de edições da MP 2215, é assim, cada uma que vinha repetir tudo que vinha da outra, tá? E tem algumas diferentes em cima das propostas que eu faço, que eu proponho revogar algumas coisas para substituir por outras, tá? Depois disso, assinaturas, data, etc. E aí nós entramos nas tabelas dos anexos, tá? Aí vem o anexo do soldo, sem mudança de soldo. Não vou propor nenhuma mudança de soldo. Não, acho que não compete a gente pedir isso aqui nesse momento. A gente está correndo atrás das correções. Tá? Basicamente o que tem aqui é a mesma tabela que tem na 2215. Né? E aí depois ela já foi revogada por outras leis que atualizaram o soldo. E aí passou a ser a tabela que hoje está na Lei 13954, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi botar o soldo dos 5 estrelas, para aquele caso do pessoal que tem posto acima, aquelas disposições antigas. Isso aqui não está em lugar nenhum na legislação atual. Eu achei que interessante ficar. O resto está aqui até com essa cor diferente, é igualzinho da MP, aliás, da Lei 13954. Escalonamento vertical, quase a mesma coisa. A única coisa que eu fiz aqui é que eu botei um pouquinho mais de matemática. Tá? Em vez de fazer os índices, eu percebi que não batia o índice de escalonamento com soldo, tá? Matematicamente falando. Então eu fiz um índice com 3 casas decimais, mas ele não altera. Essa mudança aqui não altera o valor do soldo. Então
e não produz efeito financeiro algum, tá? Tabela adicional habilitar a mesma da MP2215. A tabela de adicional da habilitação basta se vai produzir efeito só a partir do momento que a tabela daquele escalonamento do adicional de habilitação chegar ao final. Então basta ter os últimos percentuais. Compensação por disponibilidade militar, o ACDM, eu tenho algumas propostas aqui, vai ter um vídeo separado sobre isso. Adicional de tempo de serviço não muda, só vai ter uma mudança em relação de como enxergar isso aí, a gente vai falar também separadamente. Compensação orgânica, permanência, localidade especial, nada disso muda. Os poucos verdinhos que tem aqui são ajustes nas referências, tá? A gratificação de representação tem propostas que eu vou falar separadamente. Ajuda de custo só está em outra cor porque a tabela atual está na lei 3954. Auxílio fardamento não muda. Alimentação não muda. Natalidade não muda. Auxílio invalidez tem proposta que a gente vai comentar isso aqui separado. Auxílio funeral não muda. E salário família, como eu falei, eu estou colocando como novidade aqui na proposta, tá? Então, por isso que ela está em verdinha, a gente também vai falar com mais detalhes em separado, tá? Bom, basicamente é isso. Eu queria fazer só essa apresentação, né? Eu queria que fosse o mais rápido possível, mas não tem como falar assim, mesmo passando de passagem, não tinha como falar assim muito rapidamente, em coisa de 10 minutos. Nós aí estamos aí com 16 minutos. Então, por agora eu só quero agradecer a atenção de todos, tá? E, de novo, os links vão estar na descrição para quem quiser ver. Por exemplo, aqui tem notas para aquela pessoa que for acessar e quiser comparar assim mais especificamente com a MP2215. Tem algumas partes que foram revogadas, não existem mais, não são mais necessárias. Então eu coloco notas aqui, ou mudaram de lugar, eu coloco notas. Aí se ativar as notas, aparece isso aqui, para a pessoa ver, entender. Também colocando o mouse, ela vai ter uma explicação. Tem links, veja artigo 37. Então é só clicar que vai lá para o artigo 37. Então, é bem legal de navegar isso por aqui, tá bom? E mais uma vez reforçando, por favor, não me pergunte a partir de quando que vai valer. Isso aqui é só uma proposta que eu vou encaminhar dentro do que eu puder, e não só para colegas, como parlamentares ou pessoal do governo. Se eu tiver acesso, eu vou tentar encaminhar e falar: olha, eu elaborei isso aqui e gostaria da sua análise, ver se é pertinente, se pode ser aproveitado e tal coisa. E peço que vocês façam a mesma coisa, espalhem e dentro do possível, se puder mandar para alguém, pode mandar, beleza? Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima e valeu!